Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. O título da lição de hoje é Distrações e Tentações. São distrações que nos levam a perder um certo tempo com coisas que aos nossos olhos não são, de todo descartado ou de todo pecaminoso. Mas é o fato de passarmos um certo tempo com aquilo que acaba nos causando situações e nos levando a uma perda de tempo enorme. Na época antiga, onde a TV, na verdade, ela estava em mais auge, né? Hoje as pessoas assistem muito mais internet do que televisão. Tinha um vídeo de um pastor, inclusive adventista, e ele fez um tema. O tema do vídeo dele tinha lá: a TV distrai ou destrói? O que é que ela passa a ponto de ser só uma distração, ou ela pode destruir o seu intelecto, destruir aquilo que você quer construir? Esse era o tema daquele vídeo que o pastor tinha, onde ele falava sobre desenhos animados e muitas coisas mais que causava uma certa, um corromper na vida daquele que eu assistia. Mas aqui, a autora colocou esse termo distrações e tentações, falando sobre Sansão, que você encontra no capítulo 14 do livro de Juízes e também até o capítulo 16, onde ali aparece a morte dele, anteriormente a sua prisão, né? Ele chega a declarar o seu segredo que Deus tinha dito, e nos chama atenção porque Sansão, cada vez mais, ele se distraindo, ele ia cada vez mais descendo ladeira abaixo. Ou seja, ele ia se afinando mais, se colocando mais terreno do inimigo. Uma certa vez eu preguei numa igreja falando sobre as quedas que Eva sofreu antes do pecado propriamente dito, ao comer do fruto. Mas ela teve algumas quedas que antecederam isso. Ela caiu quando ela se aproximou do fruto, ela caiu quando ela dialogou com a serpente, ela caiu quando ela permitiu com que a serpente lhe desse uma informação e ela acatasse ali na palavra de Deus. Houve várias quedas de Eva antes de chegar à queda final. É assim que Satanás faz. Se nós pudéssemos dar um atributo ao inimigo, seria a perseverança. Porque pense numa pessoa que tem paciência. Para fazer derrubar uma pessoa, ele vai de maneira muito sutil. É por isso que Pedro, quando escreve sua carta, ele fala assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, ou seja, fique atento. Sóbrio é o contrário de ébrio. Sóbrio quer dizer vigie, fique alerta, não permita com que a sua mente seja distraída a algo que, embora aos seus olhos não pareça ser nada de extremamente ofensiva, mas pode lhe levar a uma queda muito maior. É como o próprio salmista, o sábio, disse, né? Há caminho que ao homem parece direito, mas o final desses caminhos são a morte. E Sansão, ao se aproximar dali, ele cometeu vários deslizes, irmãos. Olha, quando a gente lê o capítulo 14, o texto chega a falar que ele se interessou por uma mulher. Na versão corrigida, a Bíblia fala assim: e ele disse aos seus pais: eu quero esta, porque esta me agrada aos olhos. Da mesma maneira, ele acaba falando também para Dalila, e posteriormente e anteriormente ele chega a dizer ao seu pai que aquela de fato tinha causado uma paixão, de acordo com a tradução NVT. Então, quer seja agradar aos olhos, quer seja se apaixonado, ele sabia que não deveria se relacionar com nenhuma pessoa que não fosse da mesma fé que ele, que não fosse israelita. Embora Sansão fosse da tribo de Dan, e Dan, como vocês sabem, era um dos filhos de Jacó, compunha ali as tribos de Israel. E ele deveria se relacionar com alguém da própria linhagem, da própria raça. Quando seus pais olharam, fala assim: olha, filho, não tem ninguém no nosso povo que você se agrade, que você queira. Não, pai, eu quero esta, porque esta é a que eu mais tenho me agradado os olhos. E quando ele se envolve com Dalila, a primeira coisa que Sansão perde são os olhos, após ele declarar ali o seu segredo. Um ponto que merece consideração: Sansão já devia ter percebido que o local onde eles estavam, com as pessoas com quem ele convia, não eram pessoas que ele podia confiar. A mulher com que ele tinha se casado, ao ter a ameaça em relação aos seus pais, ela chega a persuadir a Sansão todo o tempo. A mesma forma como aconteceu com Dalila, que ficou constantemente repreendendo ele com o sentido de que: por favor, conte qual o segredo de sua força. O que é que você, por que você é dessa forma? Ele começou a ir dizendo aos poucos, falou sobre as tranças dos cabelos, falou sobre amarrar os cabelos e começou a chegar cada vez mais próximo a ceder, a ponto dele dizer que quando fosse cortado, ele de fato tornaria-se como um homem comum. Lembrando, o poder de Sansão não estava no cabelo. A força de Sansão não estava em seu cabelo, estava no voto que ele tinha feito a Deus.
E esse voto era o voto do nazireado, onde seu cabelo jamais deveria ser cortado. Sansão caiu quando ele também come de uma carcaça de leão o mel que ele se apropria. É tanto que ele faz um enigma com isso. Mas ele sabia que não deveria tocar em nada imundo. Sansão acometeu-se a várias situações, se envolveu a dormir com uma casa de uma prostituta. Então, assim, foram muitas quedas de Sansão até chegar a parte dele revelar o seu segredo e chegar a ser, de fato, desprezado, humilhado diante de todo o povo filisteu. Então, assim, são distrações que ele deixou se levar ao achar-se mais forte, e aí Ellen White, no Patriarcas e Profetas, no capítulo 54, ela fala assim, ó, Sansão foi de fato o homem mais forte, fisicamente falando, mas espiritualmente foi o mais fraco. Ele precisou passar por várias situações lá, e quando o cabelo dele cresce, lembrando, a medida do crescimento do cabelo foi a medida também da sua fé, da sua confiança e de sua entrega a Deus. Então ambos cresceram gradativamente. E aí então ele fala com o jovem, vai até as pilastras que seguram o templo de Dagon, e ali ele fala que eu morra com os filisteus. Ele cumpre de fato a promessa de Deus. No livro de Hebreus, Sansão é colocado lá como aquele que venceu na fé, mas Deus não queria que ele precisasse passar por aquelas situações. As perdas que ele teve, a situação como ele se encontrou, a vergonha que ele passou. Então, foram distrações aparentemente bobas, que levou a um final trágico. Como alguém disse, né? Cuidado, não brinque com fogo, porque ele vai acabar lhe queimando. Que Deus, portanto, nos conceda a bênção de mantermos nossa vida não em distração, mas em atenção para com aquilo que pode nos causar dano diante de nossa vida e nossa caminhada com Deus. Vamos orar? Querido Pai Celestial, que somos agradecidos pela certeza de que nós não devemos estar distraídos, mas assim como Paulo disse, estejamos sóbrios e vigilantes. Nos ajuda, querido Deus, a ficarmos atentos a toda e qualquer situação. Dá-nos a tua bênção e discernimento e nos faz entender a cada dia a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, tenha uma ótima tarde de domingo e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.